Olá, pessoal. Eu me chamo Liz e você está no Respira Concurseire, um podcast voltado para o concurseiro médio, para a gente poder falar sobre alegrias, tristezas, aventuras, desventuras e experiências. Episódio 04: Experiências que deram certo e que deram errado. Parte 2. Bem, no último episódio, nós falamos sobre as experiências que deram errado na minha vida de estudos. Mas nem só de choro, confusão e gritaria vive o concurseiro médio. Nessa parte aqui, a parte 2, eu vou falar um pouco sobre 3 experiências que deram certo para mim. Só que eu preciso insistir. Esse relato tem como base a minha trajetória particular. E eu sei que eu me torno repetitiva em toda hora falar que é com base numa experiência particular, que é da minha trajetória pessoal, que é apenas uma perspectiva que vem da minha individualidade. Só que eu faço questão de insistir, porque eu não quero, de jeito nenhum, que você, ouvinte, teste uma dessas experiências, por exemplo, as de hoje, que eu vou dizer que deram certo para mim, e acabe não curtindo, acabe não se dando muito bem com o que eu vou falar. Só que aí, o concurseiro médio, paranoico, neurótico, do nada vai se pegar pensando, pronto, então eu não vou passar nunca, porque se eles disse que deu certo para ela e não tá dando certo para mim, é porque eu tô falhando. Pode parar, tá? Para. Vou fazer que nem o João Kleber. Para. Eu sei de verdade, por experiência própria, inclusive, como é que funciona a mente paranoica, neurótica, ansiosa de quem estuda. E eu sei que esse tipo de viagem com destino a uma culpa excessiva é bem possível de ser realizada. Então eu quero, de uma vez por todas, falar 2 coisinhas. A primeira, gente, é que eu não sou ninguém na fila do pão. Isso aqui não sou eu sendo autodepreciativa não, tá? É só a verdade dos fatos. Eu sempre fui uma estudante média. Se eu fosse uma especialista em concurso, eu tinha usado esse conhecimento a meu favor. E aí eu ia ter passado em muito mais provas do que eu passei. O que eu faço é só tentar trazer um relato sincero depois de tantos anos e de tantos anos e de tantos anos estudando. A segunda coisa que eu quero dizer é: não se compare. Eu até quero fazer um episódio no futuro só sobre comparação no mundo dos estudos, mas eu já deixo esse exercício. Evite se comparar com os outros. E eu digo que é um exercício porque a gente realmente precisa treinar esse pensamento. A gente precisa ensinar a nossa cabeça a parar de buscar a comparação a todo instante. Porque se a gente não faz esse exercício, fica até parecendo que a nossa tendência natural é comparar a nossa vida, a nossa trajetória nos estudos com a dos outros. E aí, claro, que a pessoa que ela é ansiosa, a pessoa que já está tensa por conta dos estudos, quando ela faz essa comparação, ela foca na vitória da vida alheia e nas próprias falhas. Fica uma comparação injusta, inadequada e irreal. Então, por favor, nada disso por aqui. Feito esse grande asterisco inicial, eu posso finalmente falar das 3 experiências que deram certo para mim. A número 1 é metas de lei seca. Eu acho, sinceramente, que foi um grande divisor de águas no meu estudo, pelo menos no estudo de primeira fase, o momento em que eu passei a levar a lei seca mais a sério. Só que aí está um ponto. Ler a lei é algo muito chato. Lei em si não foi feita para ser lida como a gente lê um livro, um gibi, uma revista. Fica até parecendo que a intenção de quem redigiu a lei, por vezes, era não ser lido, não ser compreendido. E aí, uma vez eu recebi uma dica de fazer roteiros de lei seca, um roteirinho de leitura. De segunda a sexta, eu vou ler, sei lá, o Código Civil, aí eu vou ler do artigo 1º ao 19, do 20 ao 50, e distribuir essas metas ao longo dos dias. Quem quiser saber mais sobre esses roteiros de lei seca, sobre um exemplo, eu acho que pode ser uma boa ideia digitar no Google o seguinte: metas de leitura da Constituição em 15 dias.
Porque tem uma matéria no blog do Eduardo Gonçalves, mais uma vez, isso aqui não é nenhum tipo de publicidade, tá? É só realmente repassando informações que me foram úteis. Lá no blog do Eduardo Gonçalves tem uma matéria sobre meta de artigos da Constituição Federal para você ler durante 15 dias. E você mesmo, claro, pode fazer isso com outras leis. Tem exemplos de plano de leitura de lei seca na internet. Fazendo aí uma análise, dando uma procurada, eu acho que vocês vão conseguir achar. E tem outra. Para ajudar, dá até para botar, por exemplo, assim no YouTube, Constituição Federal em áudio. Porque aí você vai lendo e acompanhando o áudio ao mesmo tempo. Isso ajuda bastante a gente a se concentrar na leitura e também ajuda a criar o hábito de ler. Porque, como eu falei, ler a lei seca é, muitas e muitas vezes, chato. Se a gente vai lendo, passando o olho assim, meio que sem saber o que é que está fazendo, só passeando com os olhos pelos artigos, você cumpre a meta, mas não se concentra, não entende. E aí, esse recurso que as pessoas disponibilizam gratuitamente no YouTube, de narrar a lei para que você possa ir ouvindo e lendo ao mesmo tempo, pode ser muito útil. Ah, claro, é importante só você checar se você está lendo a versão mais atualizada do texto legal. E, para quem não sabe como fazer isso, eu indico que você vá no site do Planalto e veja, compare. Se você está, por exemplo, lendo um texto que está no papel, que já foi impresso, um vade-mecum, um livro de lei seca, confira no site do Planalto se a redação que está lá no Planalto é a mesma que você tem impressa. E se você não tiver vade-mecum, não tiver nenhum material impresso, mais fácil ainda, porque você já vai acompanhar diretamente pelo site do Planalto. Beleza? Então aí eu já posso partir para o número 2, de coisas que deram certo para mim. E o número 2 é resumos resumidos. E aqui eu sei, obviamente, que eu pareço bem redundante falando isso. Mas a questão é a seguinte, eu sempre gostei muito de anotar. Desde a escola, anotava, o professor espirrava, eu anotava, atchim, na folha de papel. E isso, essa tendência minha, ela se manteve quando eu comecei a estudar para concurso. Eu li o PDF fazendo resumo, assisti uma videoaula fazendo resumo, li algum informativo, fazia resumo, li uma lei, fazia resumo. E aí temos 2 problemas. Primeiro, que isso não é, eu descobri da pior forma, saudável em termos de ergonomia, se é que é assim que a gente fala. Eu descobri até na época da pandemia, que a minha mão tinha ficado com um problema. Eu precisei fazer várias sessões de fisioterapia de tanto e tanto que eu escrevi. Além dessa questão de saúde, tem um outro problema, e agora de utilidade. Eu fazia vários e vários resumos. Só que, primeiro, eu perdi um tempão. Uma coisa que eu poderia ler em 10 minutos, eu levava meia hora, porque eu estava ali, fazendo o resumo. E o outro problema é que eu nunca conseguia voltar para revisar meus resumos. Porque os meus resumos, eles ficavam enormes. E aí acabava a utilidade prática da coisa. Só graças ao problema da mão foi que eu percebi que eu precisava ser mais sintética. Com esse problema da minha mão e com esse poder de síntese forçado que eu precisei ter, eu notei que o resumo mais resumidinho, mais estratégico, ele é muito e muito mais útil do que um resumo gigantesco, porque você não consegue voltar e revisar o resumo gigantesco. E aí o resumo efetivamente resumido acaba sendo mais fácil de revisar, acaba não te trazendo um prejuízo na hora de apreender a matéria e ainda preserva a sua mão. E aqui eu quero dizer que eu sei por experiência própria que é muito sofrido para quem criou o hábito de anotar tudo tintim por tintim, passar a anotar menos. Só que, moral da história, a gente sobrevive sim, tá? A gente é totalmente capaz de se adaptar. Eu confesso que eu também já tentei me adaptar aos resumos digitados, aos resumos feitos por meio de um tablet, mas ainda não consegui
evoluir espiritualmente para chegar nesse nível. O que eu consegui, como eu já falei aqui, foi fazer um resumo mais enxuto, mais estratégico, tentando não trazer no resumo tudo que eu precisava saber, mas fazer do resumo um gatilho, para que quando eu lesse aquilo, eu me lembrasse, aí sim, do que eu precisava saber. Beleza. Então eu já posso falar da coisa de número 3. E a coisa de número 3, que deu super certo na minha trajetória de concursos, foi o dizer o direito. E aqui eu me sinto, na verdade, trapaceando. Porque o dizer o direito é uma unanimidade no mundo dos concursos. Um concurseiro ou uma concurseira, mesmo que em início de carreira no mundo dos estudos, deve conhecer o dizer o direito. E eu já mandei até e-mail para o professor Márcio, agradecendo pela existência dele no planeta Terra, agradecendo pela existência do Dizer o Direito, de tão importante que eu acho essa plataforma. Caso alguém não saiba do que é que eu estou falando, eu vou explicar o que é o Dizer o Direito. O site Dizer o Direito, ele se propõe a trazer atuações legislativas, a trazer alguns comentários interessantes no meio jurídico, mas, acima de tudo, jurisprudência. Ele comenta os posicionamentos do STF e do STJ. Só que não é só. Ele disponibiliza esses comentários de forma gratuita, em materiais frequentes, atualizados e de altíssima qualidade. Se você ainda não leu o informativo comentado do Dizer o Direito, saiba que nesse informativo, na versão completa, que também é gratuita, tem até um resumo de vários e vários itens, várias matérias. Se a jurisprudência, por exemplo, trata do tema títulos de crédito, lá da matéria de direito empresarial, você vai achar no material do Dizer o Direito um resumo sobre títulos de crédito. E isso, claro, já funciona como revisão. Porque aqui vale um adendo. Você não precisa criar no seu cronograma um tópico revisão para estar revisando. Quando você lê um informativo comentado que tem um tema sendo revisado, você já está revisando. E aí, pessoal, o que acontece é que o Dizer o Direito, ele até tem uma plataforma paga, que é o buscador do Dizer o Direito. Só que eu mesma só tive condições de assinar essa plataforma paga no fim do ano passado, de 2022. Porque não é um valor caro, mas acaba sendo custoso, quem estuda tem muitas despesas. E o fato é que a própria plataforma gratuita já me servia de bom grado. Hoje, as provas, especialmente as provas que contam conteúdos jurídicos, elas não se restringem mais, em regra, a uma lei seca. A própria doutrina, eu fico pensando nisso, parece que foi um pouco escanteada. Você, claro, precisa saber alguns conceitos básicos, mas me parece que não é exigido do concurseiro um grande domínio, a leitura de um manual completo de 2.000 folhas, não. Antes de você ler 2.000 folhas de um manual de processo civil, parece mais interessante ler metade da metade dessas folhas dos informativos do Dizer o Direito. E aí, pessoal, eu quero deixar mais uma vez um agradecimento público ao professor Márcio, que faz o Dizer o Direito, que é fundador do Dizer o Direito, e a toda a equipe dessa instituição do mundo dos concursos. Muitas e muitas vezes a gente vê bons materiais e também materiais ruins sendo ofertados nesse universo dos estudos. E às vezes esses materiais são caros. Às vezes o marketing, como eu já falei repetidamente, é um marketing terrorista. E o Dizer o Direito é simplesmente um oásis no meio disso. É um material, em sua grande maioria, gratuito, atualizado, de excelente qualidade e feito com a dedicação ímpar. Chega a ser um exemplo de vida, tá? Se eu fosse filosofar aqui. Então, vida longa ao Dizer o Direito e a todos que fazem essa obra possível. Agora demorou, mas esse episódio acabou. Chegou ao fim. E eu quero dizer que tem sido muito legal
gravar esse podcast, ter esse momento aqui para compartilhar algumas vivências. Eu só tenho realmente a agradecer, porque eu tenho recebido comentários muito gentis de várias pessoas e de vários nichos diferentes. Para finalizar, inclusive hoje, já que a gente está terminando uma sequência de experiências boas e ruins, e já que hoje eu já dei uma começada aí no tema comparações no mundo do concurso, eu quero deixar também uma indicação que eu gosto bastante. É o poema chamado Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Só para quem ainda não tiver muito localizado, ele é um poema que fala em determinado momento o seguinte: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Bom, né? Senti agora que eu terminei com a energia lá em cima esse episódio e assim eu acho que deu, tá? Foi um prazer ter você por aqui. Espero sugestões lá no Instagram do podcast, que é o Respira Concurseire. E até mais. Tchau, tchau.